Olá, turminha! Hoje nós iremos fazer a nossa avaliação diagnóstica de retorno, tá? Da disciplina de língua portuguesa. Lembrando que essa daqui é a capa da nossa avaliação, tá? Essa parte aqui de baixo com um monte de círculos é o nosso gabarito, não é necessário preencher. Vamos nos atentar à parte de cima, tudo bem? Então, aqui nós temos a avaliação diagnóstica de retorno, língua portuguesa, terceiro ano do ensino fundamental, o nome da escola, então aqui na frente coloca aí o nome da nossa escola. Aqui nome do aluno coloca o seu nome, lembrando que o seu nome tem que ser completo, tá? E aqui a data, que é a data que nós estamos realizando essa avaliação, então 11/12/2020. E aqui a turma, tá? Se a turma é A, é B, é C, então a nossa turma é B no caso, então coloca aqui B. Vamos continuar. Aqui nós temos a questão 1, só relembrando uma coisa, que como muitos alunos estão com dificuldade na leitura e não tem aí uma pessoa para ajudá-lo, então eu vou fazer a leitura de todas as questões, tá bom? Então vamos lá. Na questão 1 eu tenho qual é a palavra que dá nome à imagem? Então dá uma olhada nessa imagem. Qual o nome dessa imagem aqui? O nome dessa imagem está na letra A, na alternativa A? Está aqui na alternativa B? Está na alternativa C ou na alternativa D? Então, onde tiver o nome dessa imagem, você vai marcar um X. Tudo bem? Vamos aqui para a próxima parte. Aqui nós temos, leia o texto abaixo, tem o texto e depois tem uma questão. Essa questão é referente ao texto. O que você vai fazer? O que eu costumo dizer para vocês é o seguinte: dá uma lida na questão e depois você volta no texto para você entender melhor. Esse texto aqui, nesse texto, você vai retirar a resposta do que pede aqui nessa questão. Então, vamos fazer uma leitura na questão para iniciar. Olha só. Nesse texto, a expressão plift, plaft, ploft foi usada para indicar. Então, aqui no texto tem essa parte aqui, ó, plift, plaft, ploft. Ela foi usada para indicar o quê? A mamãe pensando, a rã falando, os filhotes entrando na água ou os filhotes grasnando? Então, o que você acha? Vamos agora voltar no texto e observar esse detalhe. Vamos fazer a leitura toda, tá? Quá, quá, quá. Pili, Pali e Poli eram trigêmeos. Quá, quá, quá. Ouviu a mamãe Mona. Os filhotes foram em direção à lagoa. Plift, plaft, ploft. Mas ao saírem da água, pegaram a mesma rã. Há na lagoa tudo de que vocês três precisam. Nós somos três? Exclamou os trigêmeos. Eles não tinham pensado nisso. Eles não eram um, e sim três. Pili nadou em direção aos juncos, Pali nadou em direção aos juncos, Poli nadou. Chega, disse Pili, parem de me seguir. Pali, vá por aqui, Poli, por lá. O primeiro a chegar ao junco será vencedor. Até que enfim, pensou Mona, observando os filhotes. Gente, então nesse texto que nós acabamos de ler, tem a expressão plift, plaft, ploft aqui. Então, na hora da leitura, o que a gente pôde observar? Que essa expressão, ela foi usada para quê? Para mostrar que a mamãe estava pensando, que a rã estava falando, que os filhotes estavam entrando na água ou os filhotes estavam grasnando? Então, você vai marcar a alternativa que você achar correta. Tudo bem? Vamos para a próxima. Aqui tem novamente um texto e a questão. Vamos fazer a leitura da questão aqui, depois a gente volta no texto. Aqui na questão 3, o que fez com que essa história acontecesse? A mãe das esquilas ter adoecido, a mãe ter se recuperado no dia seguinte, as esquilas terem ficado tristes ou as festas terem começado na cidade? O que será que fez com que essa história acontecesse? Então, nós iremos fazer a leitura do texto para descobrir, tá bom?
Título do texto: Duas esquilas bondosas. Esquilita e Esquilinha estavam prontas para sair de casa. Estavam começando as festas da cidade e as duas queriam divertir-se muito. Podiam escolher entre o circo, o cinema, a feira, o parque de diversões, o teatro infantil, enfim, várias coisas. Mas no momento em que estavam para sair, viram seu tio, o doutor Sapo, que vinha atender a mãe delas. Ele parecia preocupado e disse-lhes: A mãe de vocês está doente e precisa de sua ajuda. Prometem-me que vão ajudá-la? Pode ir tranquilo que nós tomaremos conta dela. É verdade que elas ficaram um pouco tristes de não ir às festas, mas puseram-se a trabalhar e a cuidar de sua mãe com boa vontade, pois eram filhas boas. No dia seguinte, o tio doutor encontrou a mãe bem melhor. O doutor Sapo, contente com suas sobrinhas, convidou-as a irem ao circo com ele naquela tarde. Então, olha só. Viu o que aconteceu na história? O que a história nos conta? E aí aqui vem o que fez com que essa história acontecesse. A mãe das esquilas terem adoecido, a mãe ter se recuperado no dia seguinte, as esquilas terem ficado tristes ou as festas terem começado na cidade? Então, já lendo a história, a gente já viu, né, o que aconteceu. Então, é só marcar a alternativa correta. Tudo bem? Vamos agora para o próximo. Aqui nós temos novamente um texto e aqui a questão referente ao texto. Nessa questão tem assim. Nesse texto, as palavras que rimam, lembrando que rimar é quando a gente coloca palavras parecidas, tá bom? Então, nesse texto, as palavras que rimam são lua, céu, pinta, acesa, prata, nata, rua, mata. Então, vamos lá. Aqui o título da história, Lua. A lua pinta a rua de prata. E na mata a lua parece um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a lua acesa no céu? Então, já deu para a gente observar aí, nesse texto, as duas palavras que rimam. Essas duas palavras se encontram na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D. Então, marque aí a alternativa correta. Aqui nós temos a questão 5. Qual é a palavra que dá nome à imagem? Gente, o que é isso? O nome disso está na alternativa A, está na alternativa B, está na alternativa C ou está na alternativa D? Marca aí a alternativa correta. Vamos para o próximo. Aqui nós temos de novo um texto e aqui a questão referente ao texto, tá bom? As questões, na verdade, que são duas questões referentes ao texto. Na questão 6, está dizendo o seguinte: no trecho, a água é um bem muito precioso, um sinônimo para a palavra precioso é. Lembrando que sinônimo é com o mesmo significado, tá bom? Então, qual tem o mesmo significado de precioso? Tá? Você vai olhar A, antigo, B, frio, C, incolor ou D, valioso? 7. Qual é o assunto desse texto? A economia de água? A necessidade de beber água? O hábito de escovar os dentes ou o planeta Terra? Vamos fazer uma leitura aqui no texto para a gente saber? Vamos ver qual é o assunto do texto? Então, o título do nosso texto é: Por que não se deve deixar aberta a água da torneira? Então, olha o título. Por que não se deve deixar aberta a água da torneira? Por que será? Então, vamos lá. A água é um bem muito precioso. Para viver, temos a necessidade de beber água muitas vezes por dia, mas
Na Terra, as reservas de água não são infinitas. Por isso, é preciso economizar e não deixar aberta a torneira quando escovamos os dentes, por exemplo. Então, qual é o assunto do texto? A economia de água? A necessidade de beber água? O hábito de escovar os dentes ou o planeta Terra? Então, nós já vimos lá em cima qual é o assunto do texto, né? Então, marque aí a alternativa correta. A alternativa correta está na A, está na B, está na C ou está na D? Então, marquem aí. Tudo bem? Vamos para o próximo. Novamente, eu tenho um texto e a questão. Vamos ver primeiro a questão, depois a gente faz a leitura do texto. No trecho é atim. Bonito. A palavra atim foi usada para indicar a conversa do carneiro, B, as folhas se misturando, C, o espirro do carneiro, D, os cascos batendo. Nosso atim serviu para quê? Vamos ver? No texto eu tenho o título Um Belo Tapete. Em um belo sítio antigo, a ovelha olhava para as folhas do outono que caíam das árvores na frente do curral. É muito bonito, meu querido, ela disse para seu carneirinho. Olhe, há folhas vermelhas e amarelas, e também marrons, exclamou o nono, o carneirinho. Eu quero fazer montinhos de folhas vermelhas, de folhas amarelas e de folhas marrons. A mamãe ovelha sorriu e ajudou seu filhote querido a juntar as diferentes folhas com seus cascos. Uau! Exclamou o nono, admirando os 3 montinhos. Atim! Bonito! Ele espirrou no mau momento e todas as folhas se misturaram de novo. Entretanto, graças a ele, um tapete de várias cores decorou a entrada do curral. Então, nós vimos a parte aqui do texto, bem aqui, ó, do atim. O que esse atim aqui indicou? O que ele fez aqui com esse atim? Indicou o quê? A conversa do carneiro na A, B, as folhas se misturando, C, o espirro do carneiro ou D, os cascos batendo? É na A, na B, na C ou na D que está indicando aí o que o atim significa? Marquem a correta e vamos para a próxima. Na questão 9, qual é a figura que tem o nome com a última sílaba? Última sílaba é o pedacinho da palavra, por isso que está aqui pedaço, tá? Esse último pedaço da palavra é igual a do nome da figura, dessa figura. O que é essa figura aqui? Qual o nome dessa figura? Nessa figura, no nome dessa figura, o último pedacinho dela é igual a desta imagem? Desta imagem da B, o último pedacinho dessa palavra é igual ao mesmo nome da imagem da C ou igual ao nome da mesma imagem da D? Então, aí você vai procurar a correta e marcar um X, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui nós temos novamente outro texto e as questões referentes a esse texto. Vamos ver aqui na 10. Esse texto é um A, bilhete, B, conto, C, convite ou D, poema? Vamos fazer a leitura dele? O título dele, Feliz Aniversário. Todo mundo tem um dia todo seu. Todo mundo comemora a data em que nasceu. Você espera o ano inteiro pelo seu aniversário. Quando chega é tão ligeiro, lá vem todo o calendário. Festa é sempre coisa boa, mesmo que não seja sua. Cada dia uma pessoa e a vida continua. Ai, que lindo! Esse texto aqui, gente, vamos voltar na questão A. É um bilhete? Ele está te informando alguma coisa? Está falando para você o que está acontecendo alguma coisa? É um conto? Lembra dos nossos contos de fada? Que a gente leu muito? Ele é parecido com um conto? Se é um convite, está te convidando para alguma coisa? Ou D é um poema?
Então, esse texto é o quê? É um bilhete? A, B, conto, C, convite ou D, poema? Então, marque a alternativa correta. 11. No trecho, quando chega é tão ligeiro, um sinônimo para a palavra ligeiro. Lembrando que sinônimo é que tem o mesmo significado, tá bom? Então, ligeiro é o mesmo que A, divertido, B, esperado, C, livre ou D, rápido? Então, marque aí a alternativa correta. Vamos para o próximo. Aqui nós temos um texto e novamente uma questão referente ao texto. Vamos ler a questão. 12. Quando acontece essa história? Aconteceu foi no quê? A, inverno, B, outono, C, primavera ou D, verão? Vamos lá. A pipa colorida é o título. Diogo é um menino muito esperto. Quando chega o verão, Diogo ama soltar pipa. Diogo pede ajuda para o seu pai para fazer uma pipa muito colorida e bonita. À tarde, Diogo e seu pai vão juntos ao campinho, que fica longe dos fios da cidade, para soltar pipa. A pipa voa no céu azul. Ela brinca, voando para lá e para cá. Lá longe, mamãe vê a pipa de Diogo voando no céu. Diogo e seu pai só voltam para casa quando escurece. E aí, a gente precisa observar no texto quando acontece essa história. Tá dizendo lá na história. Então, quando acontece, foi A no inverno, B no outono, C primavera ou D verão? Marca aí a alternativa correta. Vamos para o próximo. Questão 13. Faça um X na alternativa em que os nomes das figuras começam com a mesma sílaba. Sílaba é o pedacinho da palavra, tá? Então, a gente vai observar os nomes, né, das imagens e verificar se nesses nomes o comecinho delas são iguais. Então, que imagem é essa? Qual o nome dessa imagem? Qual o nome dessa? Começam com a mesma sílaba? B. Olha o nome dessa imagem e o nome dessa imagem. Começam com a mesma sílaba? Olha essa imagem e essa imagem. Começam com a mesma sílaba? Começam da mesma forma da escrita, gente? Na D, nome dessa imagem e dessa imagem. Será que começa com a mesma sílaba? Então, verifica e marca a alternativa correta. Novamente, aqui temos um texto e duas questões referentes ao texto. Na questão 14 aqui, esse texto foi escrito para contar uma história, dar uma informação, divulgar um evento ou vender um produto. Será o quê? Vamos ler. Aqui nós temos o título, o macaco e o urso. Então, vamos ver para que esse texto foi escrito, tá? Certo dia, o macaco e o urso saíram pela floresta em busca de alimento. Encontraram uma árvore de pitanga com alguns frutos. Rapidamente, o macaco subiu na árvore e colheu quase todos os frutos. Ao ver isso, o urso disse: Mas você deixou só 2 pitangas para mim. Isso não é justo. O macaco respondeu: Ora, pelo menos deixei 2. Ao dizer isso, o macaco saltou para um galho mais alto, mas se desequilibrou, deixando cair todos os frutos. Mais que depressa, os animais que assistiam à cena pegaram as pitangas, deixando o macaco sem nenhuma. Moral da história: quem tudo quer, tudo perde. Então, aqui na 14, esse texto foi escrito para quê? A. Contar uma história. B. Dar uma informação. C. Divulgar um evento ou vender um produto. Então, marque a alternativa correta. Vamos para 15. No texto que acabamos de ler, o macaco foi A. Apressado. B. Curioso. C. Divertido ou D. Egoísta? Então, marque aí também a alternativa correta. Vamos para o próximo. Aqui na questão 16 tem assim: a personagem principal dessa história é. Vamos ver quem é a personagem principal? É a Camilinha? É a Candinha? É o Juscelino ou o Pedro? Vamos ler? Brasil, Brasília.
Vocês sabem que vovó Candinha adora festas, não sabem? Pois fiquem sabendo, ela festeja tudo. Festa de aniversário de gente, de santo, de cidade. Agora ela está animadíssima para festejar o aniversário de Brasília. Eu só sei dizer que vovó Candinha pegou seus netos, Camilinha e Pedro, colocou no avião e no dia 21 de abril sobrevoava Brasília, falando feliz. Essa cidade foi inventada, sonhada. Nasceu do sonho do presidente Juscelino, que sonhava grande. Depois todo mundo começou a sonhar junto. Então, quem foi a personagem principal da história? A Camilinha, a Candinha, o Juscelino ou o Pedro? Marca aí a alternativa correta. Vamos para o próximo. Duas questões referentes ao texto. Nessa primeira questão, esse texto é A, um anúncio, um bilhete na B, C, uma fábula ou D, uma piada? Então, aqui, vamos fazer a leitura do texto, tá? Para a gente ver o que esse texto é. Vamos ler? O título O Burro e as Rãs. Certo dia, um burro estava caminhando muito distraído e caiu dentro de um brejo. Logo começou a chorar e a se lamentar. Vendo as cenas, as rãs logo disseram: Você acabou de cair no brejo e já está chorando desse jeito? Imagina se tivesse que viver aqui assim como nós. Moral da história: temos que reclamar menos da vida. Esse texto que acabamos de ler, A, é um anúncio? B, é um bilhete? C, uma fábula? Ou D, uma piada? Então, você vai marcar na alternativa correta, tá bom? O que esse texto é. Na 18, nós temos assim, no trecho, estava caminhando muito distraído, que é essa parte aqui, ó. Tá? O antônimo para a palavra distraído é. Lembrando que antônimo é o oposto, tá? O oposto de distraído é o quê? Atento, B, rápido, C, sujo ou D, triste? Marque aí a alternativa correta. Vamos para o próximo. Aqui na questão 19, nós temos nesse texto as palavras que rimam são. Lembra, gente, que rimar é aquela que parece que o final da palavra parece uma com a outra? Tá? Então, quando eu tenho palavras onde o final dessas palavras são parecidos, tá? Então, vamos lá. O tempo. O tempo não dá para pegar, ele foge sem parar. O tempo dá para contar, é só pegar um relógio e olhar. Nesse texto, as palavras que rimam são pegar e foge, pegar e parar, relógio e olhar, ou tempo e relógio. Então, dá uma olhadinha lá e marca aqui a alternativa correta. Tudo bem? Vamos para a questão 20. Faça um X na frase que está escrito corretamente. Gente, em algumas alternativas aqui, as palavras estão juntas. Então, a gente precisa observar o seguinte: onde está escrito separado direitinho cada palavra? É na A? É na B? É na C? Ou é na D? Lembrando que a frase é: o papagaio come a fruta. Onde está escrito todo separadinho, bonitinho? É na A, na B, na C ou na D? Ok. Vamos para a 21 agora. De acordo com esse texto, o gato tem alergia. A ao cãozinho, B ao seu dono, C às histórias engraçadas ou D às segundas-feiras? Vamos ler? O título do texto é Garfield. Quem é ele? O gato laranja, barrigudo e dorminhoco, é o astro de histórias engraçadas que fazem sucesso no mundo inteiro. Garfield é preguiçoso e tem alergia às segundas-feiras, além de passar o dia resmungando sem parar. Entre garfadas de lasanha e horas em frente à TV, ele encontra tempo para pegar no pé do cãozinho de seu dono.
Então, tá muito explícito aqui no texto do que ele tem alergia. É ao cãozinho? É ao seu dono? É às histórias engraçadas? Ou é às segundas-feiras? Então, marca aí a alternativa correta. Tudo bem? Indo aqui para a nossa... Deixa eu ver se é a última questão. Para a nossa última questão, tá bom? Nós temos aqui um texto e uma questão sobre o texto. Na questão, nós temos o seguinte: qual é o assunto desse texto? Então, você vai observar se lá no texto fala sobre a alimentação saudável, fala sobre a preparação de uma horta, as casas com jardim ou fala sobre as plantações em vaso. Vamos fazer a leitura do texto? Aqui eu tenho hortinha, que é o título do texto. Cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância de ter uma alimentação saudável e a boa notícia é que podemos cultivar esses alimentos dentro de casa. É isso mesmo. É muito fácil cultivarmos uma hortinha dentro de casa e comer alimentos saudáveis todos os dias. Tudo começa com a escolha do local adequado. Se você mora em uma casa com jardim, pode plantar em um espaço pequeno no próprio jardim, separado das outras plantas. Mas se você mora em uma casa sem jardim ou em um apartamento, pode plantar até mesmo em vasos. Olha que legal esse texto. O texto está falando sobre o quê? A alimentação saudável, a preparação de uma horta, ser as casas com jardim ou de as plantações em vaso. Então, o que o texto nos quis dizer? O que o texto falou? Qual foi o assunto do texto? Marque aí a alternativa correta. Tudo bem? Aqui finaliza a nossa prova e eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!